com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera Magalhães. Oi, Cássia. Boa tarde a você, ao Leandro, a todo mundo que nos ouve, que assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, vamos falar da pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, sucessão na Prefeitura de São Paulo. E nesse momento, o que a gente observa é um cenário bem embolado entre 3 candidatos. Logo no comecinho ali da pesquisa, né, Vera? Logo ali no topo. Exatamente, Cássia. O prefeito Ricardo Nunes, que aparece ali nos vários cenários testados, com uma margem entre 22% e 30%, num cenário mais restrito, em que haja poucos candidatos. O Guilherme Boulos do PSOL, que vai de 21% a 25%, a depender do cenário. E nos cenários em que aparece, o apresentador José Luiz da Atena entrou ali embolado no pelotão inicial. Ele chega a pontuar 19% num dos cenários em que não há o coach Pablo Marçal como candidato. Então, e isso é uma situação de empate técnico com o Boulos e até meio próximo também do Ricardo Nunes. Então, uma entrada dele na eleição, que é algo ainda muito improvável, não é certo, enfim, ele sempre lança a pré-candidatura dele e depois reavalia e acaba preferindo permanecer à frente dos seus programas. Isso é um histórico aí de várias eleições. Mas se ele levar a sério mesmo dessa vez e permanecer na disputa pelo PSDB, ele tem um potencial aí de causar uma imprevisibilidade no primeiro turno da eleição de São Paulo. A gente tem um candidato do campo da esquerda e é um candidato que está correndo numa raia mais ou menos única, porque a deputada Tabata Amaral não chega a atrapalhar a votação do deputado Guilherme Boulos, mas no campo da centro-direita e direita, a disputa é bem mais embolada, porque além do Nunes e do Datena, existe essa perspectiva de que o coach Pablo Marçal também seja candidato pelo PRTB, e no cenário em que ele foi incluído pela Genial Quest, ele pontuou 10%, que já é mais do que a própria Tabata, nesse cenário em que aparecem vários candidatos. Então, uma eleição muito embolada nesse campo da centro-direita, o que não é bom para os desejos, para os planos do prefeito Ricardo Nunes, que esperava galvanizar todos os partidos, todos os apoios e, consequentemente, todos os votos desse campo, que é um campo que votou no governador Tarcísio, que votou em Jair Bolsonaro em 2022 e que ele imaginava estaria ali aglutinado nessa candidatura. E mesmo campo também que votou em Bruno Covas, na chapa com ele em 2020, na reeleição do prefeito Bruno Covas, e que acabou falecendo, e ele assumiu o mandato, está cumprindo esse mandato até o final, né? Então, os planos dele um pouquinho prejudicados por essa pulverização de candidaturas no campo da centro-direita. Chama a atenção aqui alguns recortes, né, que serão analisados, mas primeiro que o Datena é o que também tem a maior rejeição, né, 51%. E aí, se você for olhar por renda familiar, ele é o preferido de quem ganha até 2 salários mínimos, né? Ele tem um apelo popular muito forte, né? É o recall que ele tem pelos programas, né, o Leandro, e é justamente esse público que os programas dele mais atingem. E você veja, o fato de que na espontânea, né, quando não é apresentada uma lista de candidatos ao eleitor, ele ter 0, ou seja, não ter menções ao nome dele, é um sinal de que as pessoas se surpreendem quando encontram o nome dele numa cartela e talvez acabem falando o nome dele mais por isso, por esse recall que ele tem como apresentador. Mas ninguém de pronto imagina o Datena como um candidato, né? Espontâneo, o prefeito está o Boulos está um pouco na frente, seguido pelo Nunes, e o Datena não chega nem a ser mencionado. O Boulos tem 10 na espontânea, Ricardo Nunes tem 8, até o Pablo Marçal tem mais, tem 3, a Tabata tem 1, quem está
1 e aí o Datena 0. Então, as pessoas, quando são instadas a falar quem você vai votar para prefeito, elas não pensam no Datena em primeiro lugar. Talvez também porque elas já imaginem que ele pode só flertar com essa ideia de ser candidato e lá na frente tomar um outro caminho, desistir e acabar ficando à frente dos seus programas, né? Essa candidatura precisa ser confirmada ainda, né? Exatamente. A gente está falando, por enquanto, de pré-candidatura. Tem um outro ponto aqui, o último para eu destacar com você, Vera, que é o seguinte: 50% dizem preferir candidato independente a aliados de Lula ou Bolsonaro. Mas, quando a gente pega diversos cenários, são justamente os candidatos apoiados pelos dois que estão na frente. Exatamente. Esse é um dilema, Cássia, que é meio geral da coisa da terceira via. Em 2022, a gente via muito isso também. Quando perguntado se gostaria de votar em nem Lula nem Bolsonaro, isso era uma pergunta que sempre tinha muita adesão. Mas aí, no final, ninguém, muito pouca gente, né? Ninguém não, mas acabou sufragando ou Simone Tebet ou Ciro Gomes, que eram os principais nomes para furar essa polarização. A polarização funciona dessa maneira. Eu gostaria de falar num terceiro nome. Mas aí, quando você vê que estão na frente os dois outros candidatos, você vai acabar escolhendo o que para você é menos pior, o que menos te desagrada. Então, esse voto por exclusão, que é um voto que geralmente é um voto, sempre foi historicamente um voto de segundo turno, hoje em dia, com a polarização tão exacerbada, é uma escolha que acaba sendo antecipada para o primeiro turno. Isso vem acontecendo, pelo menos, desde 2018. Em 2018, a gente viu muita gente no início, vou votar no Geraldo Alckmin, ou vou votar no João Amoedo, e no final a coisa polarizou entre Fernando Haddad, que entrou no lugar do Lula quando ficou claro que ele não poderia mesmo ser candidato, e o próprio Bolsonaro. E desde então, essa polarização só vem se acentuando, sobrando cada vez menos espaço para postulantes a uma terceira via, principalmente uma terceira via de centro moderado ali. Vera Magalhães, muito obrigada pela análise. A Vera volta mais tarde à nossa programação. Logo mais Viva Voz em alto e bom som para você. Dentro do Ponto Final com a Carol. Vera, obrigada. Até mais. Obrigada para vocês. Um ótimo jornal. Até mais tarde. Até mais tarde.